sou Flávia Camanho. E depois de mais de 25 anos trabalhando com coaching, da época isso não era vergonhoso, eu comecei a perceber que as pessoas têm turning points, momentos de virada, acontecimentos, situações que mudam o caminho ou que fazem a pessoa se conhecer melhor, tomar novas decisões para a vida e assim direcionar o seu caminho. Hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa que tem mais de 25 anos de experiência em relações públicas, é conhecido pelo estilo sofisticado, vocês vão ver na imagem que estiver vindo no videocast. Ele assina os mails das festas mais disputadas e concorridas, está nos melhores eventos e acabou sendo dono de uma das festas mais concorridas do país. Eu vou aproveitar essa oportunidade para entender o ponto de virada que ele decide ter, então, uma festa que é só dele. Todas as histórias marcantes, os babados, enfim, vou tentar explorar ao máximo o behind the scenes de Beto Pacheco. Bem-vindo, Beto. Obrigado, Flávia. Bem-vindo, bebê. Obrigado, que honra estar aqui. Fiquei tão feliz com o convite. Ai, que bom. E estou muito feliz. Bom, eu sempre gosto de começar do começo te perguntando o seguinte. Quando você era pequeno, você perguntava o que você quer ser quando crescer, o que você respondia? Eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que fosse ligado à moda. Jura? E a pessoas, a relacionamentos, né? Nem sabia o termo relações públicas ou PR ou até RP. Mas eu sempre tive isso na minha cabeça. E como é que é a escolha da carreira? Como é que começa a tua história, a sua carreira profissional? A minha escolha de carreira foi o seguinte, eu morava em Recife, eu nasci em Birigui, interior de São Paulo, mudei para Recife com 5 anos. E eu falo que naquela época em Recife foi a chegada da MTV no Brasil. Ah, que impactou todo mundo então, muito, né? Exatamente, era muito a imagem que a gente tinha de moda através dos videoclipes. Então você imagina, era a época do George Michael com Freedom. Maravilhoso. Onde você via Naomi, Kate Moss, todos os modelos. E aquilo mexeu muito comigo. Então eu falava assim, um dia eu vou trabalhar nesse mercado. Com 14 anos eu voltei pro interior de São Paulo para morar com a minha avó, que ela morava lá. E falei pra minha família, eu quero morar com a minha avó porque eu quero um dia chegar em São Paulo. Na época de prestar vestibular, eu sempre quis alguma coisa ligada a marketing, mas não tinha essa opção, era administração ou direito. E aí eu falei, vou prestar direito então. Daí fiz a faculdade de direito em Marina, interior de São Paulo, depois fiz mais um ano na Toledo e Araçatuba, que era do lado de Birigui. No terceiro ano eu tinha a possibilidade de transferir para São Paulo. Que era o seu objetivo, transferir a faculdade escondida da minha avó. E avisei para ela, assim, um mês antes de mudar para cá. Ela, obviamente, foi contra no começo, mas depois ela entendeu, vim para São Paulo com a ideia de continuar a faculdade de Direito. Mas logo fiz um ano mais de faculdade e aí já comecei a entrar nesse mercado de moda. E como é que é entrar no mercado de moda? Para quem tá ouvindo hoje, engraçado que hoje a gente está gravando mais de um capítulo e hoje todo mundo é da moda, então tá muito boa essa conversa. Mas como é que é entrar, assim, não é um lugar muito convidativo, você tem que abrir as portas, tentar por contatos, como é que foi? Olha, na verdade eu tentei entrar no mercado de moda tentando ser vendedor de loja, então eu fui fazendo ficha em todas as lojas, só que eu fui negado em todas as lojas, todas, inclusive é muito engraçado, porque depois quando eu vinha trabalhar com isso mesmo, eu acabei fazendo lista de convidados para todas as lojas que me negaram o trabalho como vendedor, não era para eu ser vendedor de loja. Não era mesmo. Mas enfim, esse foi o começo, aí eu vi que não estava rolando e agarrava qualquer oportunidade que aparecia. Eu tinham 2 amigos stylists aqui em São Paulo e eu falei assim, eu quero trabalhar como assistente, então posso carregar sacola, o que for necessário para poder estar com vocês. E aí foi como eu comecei, carregando sacola de produção, então eles iam de loja em loja, eu ajudava eles nas lojas. Inclusive até na Inical, a gente está aqui no estúdio, tem uma memória muito afetiva com a Nathalie Klein, porque ela tinha acabado de inaugurar a loja dela, no Jardim Europa, e eu ia lá com os meninos carregar as sacolas, ela sempre me convidava, não, você não quer almoçar aqui? Ela tinha um restaurante dentro da loja. Então eu sempre fui muito, me jogava qualquer oportunidade que eu tivesse, né? E aí depois do meu primeiro trabalho mesmo, eu tava com essa mesma dupla de stylists, eles estavam fazendo uma exposição para um jornal de moda que chamava São Paulo Journal, que era da Ana Paula Bogossian. E que por coincidência ia ter uma exposição aqui no Iguatemi. Nossa! E eu era assistente deles, era uma exposição onde tinha personalidades desde
a Cris Lotaife. Ah, sei. Tinha o Marcos Campos, que era na época o dono do Sirena. Eram vários empresários e mix de pessoas da noite também, cantores, e eles acabaram pegando uma campanha publicitária muito grande. E aí o fotógrafo, na época, o Ângelo Pastorello, falou, não, mas você tem como dar conta, a gente toca com você. Eu falei, não, mas eu sou só assistente deles. Não, não, mas eu tô vendo que você tá trabalhando bastante aqui. Tem jeito. E aí eu acabei finalizando a exposição e o lançamento foi no Iguatemi. Então um dia antes eu tava lá, do lançamento da exposição, eu tava pendurando as fotos, ajudando eles em tudo. E um dos patrocinadores da exposição era o Hugo Boss. Uau! Que na época o presidente do Hugo Boss era o Klaus Reinhardt. Ele veio falar comigo e falou assim, nossa, mas quem é você? Aí eu comecei a contar um pouco da minha história. Ele falou assim, gostei muito de você, eu vejo que você tá fazendo tudo e conversa com todo mundo. Ele falou, quando acabar a exposição, passa lá no escritório do Hugo Boss pra gente conversar, eu quero te dar uma jaqueta de presente. Nossa, Betinho, que maravilhoso. E aí a exposição foi muito legal, tudo, enfim, foi um sonho ali pra mim, estar no meio de tantas pessoas conhecidas. E aí fui no escritório dele. E aí eu escolhendo uma jaqueta de presente, falei, nossa, acho que foi a minha primeira peça de moda internacional, assim. Uhum. E aí ele falou, acabou de escolher a jaqueta, ele falou assim, você entra aqui no escritório. Aí entrei no escritório dele. Ele falou assim, o que você quer fazer? Eu falei assim, eu adoro esse mercado. Ele falou assim, você quer fazer uma entrevista? Eu falei, agora? Ele falou, agora. Ele falou, você fala inglês? Eu falei, falo. Aí a gente fez uma entrevista de trabalho para ser assistente de relações públicas. Daí foi meu primeiro trabalho. Meu Deus! Não, eu sempre falo, a história das pessoas é muito incrível, né? Porque você olha esse começo e vê onde vai parar, né? Assim, alguém que olha, que deve ter te percebido, visto que você tinha esse traquejo, esse jeito, porque eu acho que relações públicas é uma arte, né? Assim, tem uma série de... Eu acho que tem um senso estético, tem uma etiqueta, tem uma leitura de contexto, tem um monte de habilidade. Tem habilidades para lidar com pessoas, né? Sutis. De observação. De observação, de contato, de guardar os nomes, saber quem é, fazer essa conexão de quem é quem para poder compor, né? E ao mesmo tempo também não julgar as pessoas pela aparência, você vai muito conhecendo as pessoas e sem esse filtro todo, porque eu acho que as pessoas se perdem muito nesse meio, achando só que eles têm que agradar as pessoas importantes ou é o dono da loja. Eu acho que quando você pega o jeito de que as pessoas, primeiro porque tudo vai se transformando, né? Então, às vezes, uma pessoa que era uma assistente, em outro momento de repente, vira o presidente da empresa. Então, eu acho que a gente vive num mercado que é um ciclo, né? Você vê as pessoas saindo, mudando. Então, eu acho que isso eu sempre tive naturalmente, assim. Mas eu acho que é uma coisa que dá para você ser treinado, para você também se aperfeiçoar, né? Eu tô cada dia mais tentando treinar, estudar, investindo. Como é que foi, assim, o seu primeiro evento, assim, ou um primeiro momento marcante que você organizou? Como é que foi esse começo de vida como... Então, esse evento da exposição foi muito marcante. Daí eu trabalhando já como relações públicas na Hugo Boss, a gente fez a chegada no Brasil da Boss Woman. Eles estavam lançando a primeira linha de coleção feminina. E na época, o Briquet, que era um dos franqueados da Hugo Boss, ele era dono do espaço onde foi o Gallery um dia. Ah, sei. Tanta memória boa, né? E a gente, então, participei de toda a concepção do evento, até de escolher qual roupa que o pessoal de staff, os bartenders iam usar. Na época foi até o Herbie, que hoje é dono da Hell Bar, que é super famosa, e eles não tinham esse hábito de ter os garçons... usando aquele tipo de roupa, então a gente pegou todas as roupas do Hugo Boss, que era uma gravata que era meio desfeito nó, com o colarinho um pouco mais pra cima, então a gente fez toda uma concepção disso, até as celebridades que a gente ia vestir com a primeira coleção feminina, então acho que esse foi um primeiro evento muito significativo na minha carreira. Muito legal. Não, já começa grande, né? E como é que começa a amizade com a Donata, nossa amada Donata? Eu acredito muito assim que a gente tem uns presentes divinos, assim, verdade. né? Que a gente recebe uns presentes que o universo dá, e a Donata com certeza foi um deles. Eu saindo da Hugo Boss, eles estavam diminuindo a operação no Brasil, acho que para depois chegar a vir o que é hoje, né? Que é a operação de fora. Na época eles fabricavam roupa no Brasil, enfim, teve toda uma mudança, eu perdi meu trabalho, eu estava desempregado. E aí uma amiga minha me chamou para jantar era o presidente e o vice-presidente da Tod's.
que era uma marca que estava querendo começar a ativar no Brasil. Eu falei, não vou, tô triste, tô sem emprego, não sei o que vai acontecer comigo. Quero ficar aqui no meu cantinho. Ela, não, vamos, você vai gostar deles, eles são super legais. A gente foi jantar, e no Hotel Unique, eu lembro até hoje. E era Sua memória é inacreditável. Era o Cláudio né? Castiglione e o Peter Tannenbaum. Era o presidente e o vice-presidente. Falei, tá bom, eu vou. Aí a gente foi jantar, enfim, bebi um mojito, ele bebeu outro. Depois a gente começou a conversar sobre a vida. Eu falei assim, eu tô desempregado, não sei o que, não consigo conversar com ele. E aí, passou uma semana, eles mandaram um e-mail pra mim se eu não queria fazer um estágio na Tod's em Nova York. Eu nunca tinha ido pra Nova York. Era um estágio de 3 meses. Acabou que foi... Eu ficava 3 meses, voltava pro Brasil, eles me chamavam de novo. E acabou... Fiquei 1 ano em Nova York, vindo, trabalhando com eles. No final eles falaram, na verdade a gente estava testando você, a gente queria muito conhecer um pouco mais de você e até do mercado do Brasil. E aí eles me contrataram oficialmente para abrir um escritório da Tod's no Brasil, para a operação da Daslu. E aí eu conheci a Donata na Daslu, então eu ia na Daslu fazer pedido com a Donata da Tod's. Que bacana. Aí a gente começou a ter uma proximidade até chegar à amizade, entendeu? Mas não foi uma coisa imediata, foi assim, no dia a dia de trabalho. No dia a dia de trabalho. Mas foi um presente. E o apelido Bebê foi ela que deu? No Como apelido, é que o apelido Bebê, a gente tinha uma turma de amigos e a gente começava a sair nos lugares. A gente tinha uma amiga minha que ela sempre dormia no sofá. A gente começou a brincar que ela era bebê, que ela dormia no sofá. A Maria Alice. E aí acabou que todo mundo começou a me chamar de bebê. Eu não sei porquê, não era nem eu que era o bebê, mas no final ficou eu como o bebê da história. E aí eu comecei a chamar todo mundo de bebê. E é um período carinhoso até. E pra mim me ajudou muito no começo, porque como a gente conhece muitas pessoas... E é difícil você gravar o nome de todo mundo. Eu comecei a falar para vocês, oi bebê. Chegava na festa, falava, oi bebê. Que bom que você veio, bebê. Acabou virando o bebê. Muito bom. O que você acha, assim, qual você acha que é o primeiro momento que você percebe, apesar que você tem, assim, já logo de começo, já tem grandes marcos, assim, da sua carreira, mas que momento que você fala, putz, eu cheguei lá, dei certo. Teve um dia, assim, que você falou, olha, eu... Tô bem no caminho profissional. Olha, eu sempre trabalhei tanto, eu nunca tive muito tempo para pensar sobre isso, assim, porque eu trabalhei muitos anos com a Fernanda Barbosa. Quando eu saí então foi o Boss Tod's, a Tod's fechou a operação no Brasil, eu fui trabalhar com a Fernanda Barbosa, trabalhei quase 8 anos com ela. Bastante. Quando eu saí da Fernanda e abri o meu próprio escritório, eu tive um pouco disso obviamente, aquele frio na barriga. Mas ao mesmo tempo não sabia o que ia acontecer. Então eu acho que eu tive vários momentos de transição de carreira que eu tive essa sensação. Mas eu acho que na verdade a primeira vez que eu tô tendo na vida essa sensação é quando eu vejo o baile do bebê acontecendo. Porque é muito diferente você trabalhar fazendo uma lista de convidados ou seguindo regras de empresas que querem que você leve um certo público, ou querem que você atinja uma meta de vendas num evento. Você está sempre sendo direcionado, mas quando você cria o seu próprio baile, é um desafio. Vamos contar disso? Vamos. Como é que é? Da onde sai essa ideia? Quando foi o primeiro baile? Então, a ideia veio porque eu sempre gostei de causas sociais. Então, eu trabalhei 8 anos pro Anfar no Brasil. Eu sei. Você lembra dessa época? Né? Que foi o Felipe Diniz que trouxe. Eles tinham um RP deles, que é super meu amigo hoje, até hoje, o Hélio. Mas o Felipe falou assim, olha, mas eu acho que tem que ter alguém aqui no Brasil para poder isso dar certo. E essa pessoa é o Beto Pacheco, eu trabalhava com a Fernanda Barbosa na época. Então eu fiz um trabalho voluntário para eles de 2 anos, apresentando as marcas, os patrocínios, vendendo as mesas. E no 3º ano eu fui contratado como RP oficial do Anfar aqui no Brasil. Então foram 8 anos de Anfar. Trabalhei Brasil Foundation, foi bem uma época que estava começando a ter essa movimentação desses benefits aqui no... E qual era o seu critério para tinha alguma coisa específica, assim, porque você pegou a expressão seria, você pegou a manha de fazer essa lista, né? E ela não é tão simples assim, né? Tinha um pensamento por trás, assim, da composição, você já pensava numa composição diversa? Então, eu sempre gostei muito da diversidade, sempre fui muito a favor disso, porque eu acho que eu fui muito bem recebido aqui em São Paulo, uma pessoa do interior de São Paulo, que não conhecia ninguém. Eu falei, poxa, se eu tiver essa oportunidade, tem tantas pessoas que também podem ter essa oportunidade de criar relacionamento. Eu acredito que uma festa,
a diversidade, você cria relacionamento, você conhece Muito. pessoas novas. Eu acho que você ficar fechado só no mesmo grupo de pessoas, eu acho que não tem muita... Não tem muita valia, né? Exatamente. Então eu sempre fui a favor disso. No Unfar especificamente, era uma lista que eu precisava, na verdade, vender cada convite, que já era uma novidade aqui pro Brasil. Porque como é que você vai comprar um convite para ir numa festa? Sendo que a gente convidava. Eu fiz 15 anos de baile da Vogue, era todo mundo convidado. E eu comecei a convencer as pessoas de que não, a gente está fazendo uma causa social, é um dinheiro que a gente arrecada aqui, vai para fora, vai para pesquisa do HIV, uma pesquisa mundial. Quem lançou foi a Elizabeth Taylor, eu contava a história inteira do Unfar. E teve um ano que eu chamei a Donata e o Nizam para ser homenageados, eu indicava as pessoas para serem homenageados a cada ano. E eles obviamente aceitaram, que eles ajudaram o Unfar desde o começo. E conversei com o Nizam sobre essa questão de não ficar o dinheiro no Brasil, porque era uma pesquisa mundial. Ele falou assim, não, então eu vou te apresentar para a Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza, que tem a Fundação Viva Cazuza. E aí eu vou te apresentar para ela, você vai adorar o projeto e você fala pro Unfar. Mostrei o projeto pro Unfar, aí a partir desse ano eles deixaram ficar acho que 20% do que a gente lucrava para instituição, para Viva Cazuza. Então, tive um trabalho bem legal com eles. Bom, aí vamos contar o baile do bebê. Então, você tinha tido uma experiência já filantropia, desse olhar social. Isso. E aí, começou a pandemia, eu fiquei sem trabalho nenhum. Eu tava nessa fase de não saber o que eu ia fazer e queria sempre o que eu posso trazer de novo no momento que a gente voltasse. Obviamente isso demorou mais de um ano, eu super inseguro, sem saber o que ia acontecer. E aí eu tenho um super amigo meu, o Thiago Moura, que na época trabalhava no marketing da Elos. E a gente se encontrava muito na casa do Dinho Diniz. Então a gente ia ou jogar beach tênis, ou conversar, e eu fazia uns trabalhos online, era uma época que a gente fazia muita coisa, eventos no Zoom. E aí a gente começou a ficar cada vez mais próximo, eu e o Thiago. Aí teve um dia que ele falou pra mim, pô, você tem que ter um evento proprietário seu, uma festa sua. Eu falei, nossa, mas eu nunca tive coragem de fazer, mas bem pensado, vamos conversar sobre isso. Começamos a discutir sobre o que a gente podia fazer. E aí a gente começou a mexer muito nas minhas memórias afetivas de projetos que eu fiz e que eu gostava. Eu falei, olha, se eu fosse voltar para fazer uma festa no meu nome, teria que ser alguma festa com uma causa social envolvida. Fui para Salvador com o Nizam, com a Donata. De novo, Nizam e Donata. O casal mais gostoso de exatamente. Com a Martinha Queiroz, com a Fernanda Degói, a gente foi passar um tempo em Trancoso, em Salvador. E foi muito engraçado que a Martinha falou assim, olha, se eu fosse numa festa sua, quando acabar essa pandemia, eu ia na festa do bebê. Daí nasceu o nome Festa do Bebê. Jura? Assim? Foi. E aí a gente foi fazer uma reunião, e o Thiago já aqui em São Paulo. Falei, Thiago, eu tenho o nome da festa, porque eu tô todo animado. A gente foi apresentar um projeto para Pernod Ricard, que na época a gente estava tomando conta de um time de polo. E aí no almoço com a Rafa Vidigal, com a Andressa da Pernod, falamos sobre o projeto de polo, eles não ficaram muito animados. Aí eu falei, mas tem um projeto que a gente quer muito fazer, talvez no próximo ano, isso era tipo em outubro, novembro. De 20... de 21. Aí eles falaram assim, qual o nome? Eu falei, Festa do Bebê, esse a gente quer agora. Jura? Que massa! Muito bom. Aí a gente foi conversando, aí que a gente falou assim, mas tem que ser esse ano. Porque era quando já tava flexibilizando para ter as primeiras festas, tinha um limite até de quantidade de pessoas nas festas. Então a gente criou a Festa do Bebê em 2 meses. Foi antes de inaugurar o Hotel Rosewood. A gente foi falar com o Alex Alar. O Alex Alar falou assim, o hotel abre ano que vem, eu posso ceder um espaço aqui antes da abertura. É o seu bebê, é o meu bebê, a gente junta os bebês nascendo. E aí fizemos a primeira festa para divulgar que a gente faria um baile de gala no ano seguinte. Quando a gente divulgou isso, eu falei assim, a causa social. Fui conversar com o Donato e com o Nizam. Falei, olha, vocês sempre me ajudaram muito, enfim, na minha trajetória inteira, e eu tenho um projeto e eu conheci a Casa Santa Terezinha através de vocês, no evento que eu fiz com a Tânia Bulhões, que a Donata me indicou, que tinha uma venda revertida para casa. E eu quero fazer o baile do bebê, onde a gente vai arrecadar fundos e também fazer doação para a Casa Santa Terezinha. Aí eles ficaram super emocionados e aí nasceu o baile do bebê. E aí, como é que é essa história? Como é que você concebe o mote da festa? Porque desde lá, então, assim, tem toda uma construção que, enfim, que faz com que a festa também tenha
Eu acho que tem uma coisa que tem gente que sabe fazer festa. Eu tenho essa teoria pra vida. Tem gente que tem dinheiro e não sabe fazer festa, tem gente que não tem dinheiro e faz festa. Tem uma coisa de pensar na festa, na experiência da festa, tem mil coisas a respeito disso. Como é que é a sua concepção do baile? Agora, por exemplo, tem o baile agora em agosto, né? Dia 24 de agosto. Dia 24 de agosto no Hotel Rosewood de São Paulo. Muito bom. Eu já põe separa o meu, né? Por favor, você nunca foi? Nunca fui. Tem que ir esse ano. Tem que ir. Então, a gente sempre pensa num tema. Eu não queria fazer uma coisa... nada que tivesse conotação a carnaval, fantasia, nada disso, mas eu queria fazer um baile muito ligado à moda, que eram as minhas memórias do Anfar, porque no Anfar a gente fazia o Valentino comprar sua mesa, aí comprava uma mesa da Tiffany, uma mesa da Cartier, a gente tinha essa coisa de movimentar o mercado de luxo, fazer com que as pessoas fossem encomendar sua roupa, ou comprar sua roupa, ou juntavam uma joalheria com a marca, é como se fosse um retorno que eu dava para as marcas que me contratavam ao longo do ano, fazendo as inaugurações de lojas, os eventos. Bacana. Eu falei, gente, o baile do bebê vai ser em cima disso, girar o mercado de luxo. E o tema, cada ano vem, por exemplo, o baile do ano passado, que a gente usou o tema disco, que eu vim muito com essa coisa de que a pandemia, essa volta da pandemia, as pessoas estavam muito nessa coisa da disco, e o Estúdio 54 me lembrava muito essa coisa de mistura também de pessoas, não era só uma classe social, todo mundo se misturava. A gente fez ano passado, que era o Disco Culture Ball. E esse ano a gente vai pro The Black and White Culture Ball, obviamente inspirado no Truman Capote. Eu tava em Paris, eu vou ficar 2 meses em Paris, dezembro e janeiro, e comecei a fazer umas pesquisas. Eu tava em Londres, vi um livro da Soline, da Swans. Eu já tinha o livro dos bailes também, chama Balls, da Soline, que é bem legal. E aí eu comecei a ver o Truman Capote, aquele baile Black and White no Plaza, e no palco. Caramba, que legal isso, né? Muito legal, né? E na época, no baile dele era de muito máscara. Icônico, né? Vai ser de máscara? Não vai ser de máscara, porque eu não quero ter nenhuma conotação com o carnaval. Uma festa no segundo semestre. Acho que a gente já tem um carnaval bem grande aqui no Brasil, que já é bem trabalhado. Então eu falei, vamos tirar a máscara e vamos fazer The Black and White Culture Ball. E aí, quando eu voltei de Londres em janeiro em Paris, eu fiquei sabendo que ia lançar a série da Swans, que agora estreou no Brasil, né? Acho que foi mês passado. Agora, Então, as coisas foram meio se alinhando. Se alinhando, assim, os astros se alinhando. Agora nós queremos saber de babados. Queremos saber de tiro, porrada e bomba. Posso dar um gole primeiro? Pode. Como é que é ser dono de... Assim, quais são os perrengues que acontecem com lidar com luxo, extremo luxo, celebridade, tudo isso misturado? Qual é o maior desafio que você acha que você enfrenta quando vai fazer um baile como esse acontecer? Olha, é sempre um desafio. A gente conta muito com o improvável, assim, sabe? Mas eu sempre acreditei muito que as coisas fossem acontecendo da maneira certa. Pra você ter noção, hoje a gente tem as marcas que compram um lote de convites e convidam as celebridades, mas os 2 primeiros anos do baile, todas as celebridades tinham que comprar o convite para ir. Que já não era uma coisa muito normal. Só que todo mundo conhecia minha trajetória também. Falava assim, imagina. Então assim, desde todo mundo se imaginava a celebridade foi no baile. Sabrina Sato, a Anitta, que a Marina Morena levou. A Anitta, que é empresária a Marina Morena, empresária da Anitta. Bruna Marquezine, Camila Queiroz, Kleber Toledo, essa turma, tu falou, imagina. Eu falava com a Ju Montezano de Ju, tem que comprar o convite da Bruna. Ela vai, mas não pode deixar que a minha agência compra. Então, assim, eu sempre tive essa abertura de falar honestamente com as pessoas que estava acontecendo, que eu não podia iludir ninguém de que, olha, senão as contas do baile não ia fechar. Obviamente que hoje a gente já tem um respiro melhor, porque as marcas entram, elas compram um lote de convites e elas que convidam as celebridades. Mas até hoje tem muitas celebridades que compram, mesmo sendo convidadas, a gente faz questão de comprar o convite, porque sabe que tem uma causa envolvida. Eu acho que a causa faz um... Mas eu brinco, porque eu tiro sarro, porque assim, eu vejo às vezes outro dia a Anitta postou de alguma coisa dizendo, eu não vou dar, não tem ingresso do show pra vocês, ou o Nizam postou um negócio dizendo, eu não vou dar ingresso da Madonna. Tem um movimento das pessoas te pediram... Pede, mas eu acho que quando você explica o propósito do baile, elas entendem. Obviamente, eu tenho um amigo meu que até hoje nunca comprou o convite, nem sei se um dia vai comprar, mas tudo bem. Tem as pessoas que querem.
Muito bom. Mas eu acho que é muito isso, assim, de você acreditar no seu propósito, que você tá fazendo, e eu acho que o retorno vem. Às vezes leva algum tempo mais para entender o formato do baile, eu vou explicando como, né? Eu só não posso, eu não saio do meu direcionamento, que é o meu sonho. Eu quero criar esse baile, onde as pessoas vão criar conexões. Para elas é importante elas estarem lá também, não é que eu tô pedindo um favor para elas comprarem um convite. Claro. Você gera conexões, as marcas conseguem expor uma coleção nova, uma joalheria consegue expor uma joia nova que ela quer lançar. É um palco muito para lançamento de produtos e oportunidades para conexões. Então eu acredito muito no baile. E você tem algum baile que você fale que é a sua grande inspiração? O Anfar, com certeza, porque foram muitos anos fazendo. Eu sou muito grato pelos 15 anos de baile da Vogue, eu aprendi muito com eles, porque era um baile onde eu convidava todas as pessoas. Então era uma lista muito reduzida, sempre foi muito reduzida. Eu tinha que trabalhar em cima de, como você falou, do ego das pessoas, de saber lidar com tudo isso. Sempre foi muito... Ficava um pouco conturbada na minha cabeça, mas eu aprendi a me relacionar cada vez mais com as pessoas. Tem muita festa, né? Eu fiz o gala da Madonna em Miami, o Raising Malawi. Nossa! Que era para arrecadar Como é que isso aconteceu? Com a turma do Anfar. O pessoal dos Estados Unidos do Anfar, que fazia o Anfar no Brasil, falou, a gente tá com esse projeto com a Madonna, vai ser no Faena, logo quando inaugurou o Faena, que bacana. Durante a Art Basel, e a gente quer muito ter uma participação sua. É um trabalho voluntário também, mas eu falei, poxa, mas eu quero fazer. Incrível. E era para levar, pelo menos, a gente conseguir vender umas 2 mesas para uma turma de brasileiros. Então aí foi muito legal, porque daí eu peguei toda a minha experiência com o dia do Anfar, então vendi alguns convites pessoa física e algum para marcas, também. levar umas celebridades. Então a gente fez um trabalho super bacana lá. Então tem várias festas que me inspiram. Uma coisa que eu ia te falar, assim, eu acho que uma das suas potências, competências, todo mundo tem as suas, é fazer a gestão desse networking todo, né? E networking é uma coisa que não é simples de fazer. Eu acho que cada vez mais no mercado, no mundo executivo, no mundo dos empreendedores, se estuda e se fala sobre networking, como é que se estabelece, como é que você cria uma rede poderosa e tal. E um PR vive dessa construção e as festas e as redes de contato. O que você acha que você faz que facilitou o processo de você ter uma rede tão forte e poderosa? O que é da tua natureza que você acha que faz diferença? Eu sou muito espontâneo, eu nunca tive muita pressa de conhecer as pessoas, eu não forço muito a ficar amigo das pessoas, acho que tudo vai acontecendo naturalmente. Cultura, né? Acho que a gente tem que ler, a gente tem que estar sempre informado do que está acontecendo, a gente tem que virar uma pessoa interessante. Eu acho que a gente atrai isso, né? Muito eu acho legal. que a gente, na verdade, nada é forçado. Se você se torna uma pessoa interessante, as pessoas vêm até você. Então, isso eu entendo muito como, assim, um diferencial meu, porque eu sempre fui assim. De esperar ter assunto, né? Tudo tem o seu tempo, você tem que ser informado, você tem que ter assunto e não forçar a barra de nada, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que se tornar magnético. Nossa, é muito legal isso que você está dizendo, porque eu trabalho, né? Uma das coisas que eu faço é mentoria de mulheres e a gente fala sobre essa história de ser interessante. Do quanto que você, quando você investe em conhecer, em se desenvolver, em ter repertório, em ter cultura, você inverte, em vez de você estar chasing, né, perseguindo as coisas vêm até você, né, e é isso que você está dizendo, né, você torna você atrai, né? Você atrai, você vira acho que tudo é energia, né, então se você, primeira coisa, cuidar muito bem da gente. Eu durante muitos anos eu acabei não fazendo muito isso, que era muito trabalho, não tinha muito tempo, mas eu acho que a pandemia me ensinou muito isso. E eu acho que a gente tem que cuidar muito da gente, porque quando a gente cuida tanto da nossa energia, como a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida da nossa saúde, a gente cuida da nossa cabeça, que é o estudo, que é a leitura, eu acho que a gente acaba virando mais interessante. E aí você, sem esforço, consegue atrair mais pessoas para perto de você. Muito bom. Uma coisa que eu ia te perguntar, essa parceria com as marcas também é uma força, né? Estabelecer esse vínculo. O que você... Quando uma marca te procura, como é que é o teu olhar de abordagem? Assim, o que é importante? O que faz diferença na hora que você vai atender uma demanda de uma marca? Eu acho que a gente tem que entender muito o que a marca precisa naquele momento, porque eu acho que muda muito, né?
Então eu já fui contratado para eventos que eu tinha que fazer uma divulgação de um produto novo, ou a chegada da marca no Brasil. Então, isso são muitos anos trabalhando. Na pandemia foi um desafio, porque era as outra marcas, coisa. porque era para levar clientes, porque eles estavam, imagina, os shoppings, Todo mundo vazio, né? fechado. E então a gente vai se adaptando muito ao que eles querem no momento e de repente você tá vendo tudo de novo, misturar clientes, misturar celebridades, misturar pessoas interessantes, que às vezes nem é cliente da marca, mas elas têm que estar na festa para dar uma liga, para dar um assunto, para ser divertido. Então, eu acho que é muito escutar o que eles querem e trabalhar em cima e o cliente sempre tem razão, né? Agora tem uma coisa que você falou, você é reservado, mas eu tô puxando aqui, ó. Tem uma coisa que é você fazer uma lista interessante, é uma composição. E acho que isso, de novo, é uma arte, assim, você compor uma lista que a festa fica de pé porque ela tem a diversidade, mas tem liga. Diversidade demais é um problema, porque ninguém conhece ninguém, e aí você tem muito gueto, né? Muita tribo diferente na mesma festa. Por outro lado, quando é todo mundo igual, também não é divertido, não é... Você tem um percentual na cabeça que você meio que olha ali e fala, tem que ter um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso? Eu não tenho percentual, mas eu acredito assim, se eu vou ter essa diversidade, eu preciso ter os grupos, né? Tem que ter um mínimo de quantidade de pessoas e tem que ter pessoas que se conheçam. Porque eu sei, eu já fiz muito... Por exemplo, o Anfara eram 1.200 pessoas com Plasman. E todo mundo trocava o lugar na hora. Você ficava 2 dias programando Plasman e todo mundo trocava na hora da festa. Sim. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas... são poucas pessoas que são seguras para irem sozinhas numa festa. É verdade. Então, eu sempre falo para as marcas que a gente precisa ter... Se você quer um grupo de pessoas, vamos convidar algumas pessoas desse mesmo grupo. Que uma pessoa fala com a outra, as pessoas se falam antes de ir numa festa. Então, eu acho que para você criar essa diversidade, é importante você ter vários grupos para fazer a mistura, com certeza. Vendo? Estou falando que tem arte. Tem arte por trás. eu falo que eu tenho muita turma diferente, né? Então, eu sempre brinco que o meu aniversário é uma prova de resistência das equipes para ver quem fica até o final. É muito legal, né? Vocês tentar juntar. Muito bom. Eu sempre finalizo perguntando para a pessoa se quando ela era pequena, quando no começo da vida, se ela imaginava onde ela queria chegar. E aí eu te pergunto, assim, quando você era pequeno, assim, você imaginava que você ia estar vivendo... Porque você vive, só antes de você responder essa pergunta, é um meio de muito glamour, mas é um meio de muito trabalho, né? Assim, eu falo, as pessoas de fora assistem à vida glamurosa da presença nos eventos e tudo mais, mas às vezes não consegue abstrair, imaginar o tamanho do trabalho por trás para estar fazendo isso tudo acontecer, tá sustentando isso tudo, fazer uma festa ficar de pé na proporção que você faz, que não é um baile, não é não é um pequeno evento, é um acontecimento, né? Só para então fazer esse ponto, mas para dizer o seguinte, quando você era mais novo, enfim, quando você imaginava a carreira, você imaginava chegar um momento que tinha uma festa sua, da propriedade sua? Eu sempre acreditei muito em manifestação, lei da atração. Super, eu também. Então, então, sempre acreditei. Eu sempre imaginei que eu fosse estar nesse lugar, que eu fosse estar trabalhando com essas pessoas. Jura? Que massa. E eu só me vejo pensando sobre isso quando a coisa acontece. Eu falo, gente, olha ali. Teve uma história muito engraçada, porque eu acabei ficando em Londres um mês, eu acabei morando com a Naomi, vindo na casa dela, eu tinha alugado um apartamento pra mim, mas a gente ficava junto o tempo inteiro. Acabei ficando um mês com a Naomi Campbell em Londres. E eu lembrava, só que até então eu não tinha pensado sobre isso, só que aí eu lembrava, em Recife, assistindo o clipe do George Michael, Freedom, eu falava assim, gente, um dia eu vou estar com essas pessoas. E aí, então, assim, a memória vem e fala, olha, eu já pensei sobre isso. Então, eu acho que sim, eu imaginava onde eu estaria, com as pessoas que eu estava trabalhando, acho que tudo eu vou... E até na pandemia, por exemplo, quando eu estava sem nada, eu fechava meus olhos e imaginava eu recebendo numa festa, eu recebendo de volta com todo mundo, trazendo aquela alegria de volta, vendo a alegria no rosto das pessoas, porque eu acho que a festa é muito sobre isso, né? Você vê as pessoas sorrindo, elas voltando para casa mais felizes do que elas chegaram.
mandando mensagem no outro dia pra você. Então eu acho que eu tenho um papel muito importante nisso. Muito. E que na pandemia foi tirado, imagina, tudo que não podia era misturar pessoas. Então eu sempre, mesmo nos momentos mais tristes, eu fechava meu olho, me imaginava de novo fazendo tudo aquilo. Então hoje tudo que eu vejo realizando e que continuo realizando foram coisas que eu projetei antes, né? Nossa, muito bom, muito bom. Eu acredito muito também, sinceramente, eu acho que, e eu sempre falo isso, palavra tem poder, tem pessoas que gostam de falar no negativo das coisas, eu falo, cara, tudo, você vai construindo a tua história, né, e vai vibrando o que você quer pra você, né, muito legal você dizer mesmo isso. que não é tão simples, né, porque às vezes a gente tá tão triste com alguma coisa, eu tive perda de pai e mãe na pandemia, então assim, é muito difícil você sair desse lugar e de repente acreditar num sonho de novo, mas a gente consegue. Um treino, tudo tem treino. Né, investindo nesse pensamento, né. Muito bom, muito obrigada pela conversa. Obrigado a você. Bom te conhecer um pouco melhor. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar podendo falar de um projeto que eu tenho tanto orgulho, que é o Baile do Bebê. Eu espero você lá esse ano, espero vocês por também. favor, todos. Muito bom. Quem não quer um baile na vida? Muito bom, obrigada. Obrigado.